Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui, onde nós respondemos questionamentos bíblicos, assuntos voltados para a palavra de Deus, a fé, a religião, mas também respondemos questionamentos que são enviados acerca da nossa fé, da nossa crença, de alguma literatura adventista. E hoje nós temos uma pergunta muito interessante da Ana Beatriz. Fica com a gente até o final e se quiser enviar sua pergunta para mim, mande no meu Instagram que está aparecendo aí embaixo. Vou colocar você aqui no canal e você vai participar comigo. Oi, pastor. Aqui é Ana Beatriz, eu sou de Porto Velho, Rondônia. Então, eu queria tirar uma dúvida. Eu estou lendo o livro A História da Redenção e aí tem uma parte na página 26 e 27 do escrito original da História da Redenção que diz que Ellen White ela viu ali como que Satanás ele pedindo uma audiência com Jesus e essa audiência foi concedida. E Satanás ele pede para ser reintegrado ao céu. E Jesus ele fala da impossibilidade disso. E aí tem um trecho na página 27 que vai dizer que Satanás ele tenta o ser humano porque ele acha que seria dada uma provisão de misericórdia, tanto para o ser humano quanto para eles, os anjos caídos. E a minha dúvida, pastor, é se isso era uma coisa que teria sido possível mesmo ou se foi apenas uma cogitação da mente dele, porque Cristo mesmo fala que a semente da rebelião ainda estava nele e provavelmente nos outros anjos também. Então, qual foi a diferença, pastor, entre o pecado do homem e o pecado dos anjos? Para que o homem ele pudesse ser perdoado e os anjos não, nesse pecado que eles cometeram de rebelião. Fala sério, pastor. Muito obrigado, Ana Beatriz, por sua pergunta. Uma pergunta realmente bastante interessante. E dando uma lida neste livro, o História da Redenção, bem como Patriarcas e Profetas. A propósito, o livro História da Redenção é o livro que eu mais gosto, eu li quando eu era adolescente, e realmente uma literatura fantástica. E olhando para este livro, vendo os detalhes que são apresentados ali, daquele conflito que se desenvolve no céu, quando Lúcifer é expulso, ele sai do céu, ele é expulso do céu, porque ele fez algumas alegações, ele enganou os anjos, dizendo que Deus era tirano, ele queria ser maior do que Deus, ele queria estabelecer um reino melhor, de liberdade, Deus aprisionava os anjos, e a ideia de obediência de Deus, sabe, os anjos tão inteligentes, eles poderiam ser livres para fazer o que quiserem, enfim. Lúcifer tinha essas ideias, ele vai disseminando isso ali entre os anjos. Ele é expulso, conforme diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, ele é expulso do céu. E aí ele traça alguns planos. Quando ele vai tentar Adão e Eva, ele tinha feito as acusações de que Deus era injusto, de que o governo de Deus era um governo tirano, e agora ele iria tentar Adão e Eva, e realmente o que ele pensava era algo realmente da mente dele, era mais ou menos assim: bom, eu disse que o governo de Deus era tirano, que Deus era mau e etc. Ele me expulsa do céu, olha só. Fui expulso de lá com todos os anjos. Agora eu vou tentar Adão e Eva, porque Deus disse que se Adão e Eva comessem do fruto, eles morreriam. Ora, quando Lúcifer pensou, né? Quando eu tentar Adão e Adão e Eva, se porventura caírem em pecado, Deus vai ter que matar Adão e Eva. Então eu vou realmente acusar para todos os anjos, inclusive os anjos que estão no céu. Vocês estão vendo aí? Como Deus é tirano? Ora, matou um casal porque comeu a fruta, olha lá como Deus é tirano, tá vendo aí? Agora, se Deus resolver perdoar Adão e Eva e dar uma segunda chance, aí eu vou chegar e dizer assim: como assim dar uma segunda chance para eles e para nós não? Então nós temos direito de voltar para o céu e de estar ali, porque se foi dada uma chance para eles, tem que ser dada para nós também. Então ele pensou colocar Deus em uma situação complicada, só que ele não sabia, ele não tinha noção de que o plano da redenção já estava estabelecido antes da fundação do mundo. Então, quando Lúcifer tenta Adão e Eva, ele pensou assim: agora eu coloquei Deus, quando ele faz Adão e Eva caírem em pecado, ele diz: agora eu coloquei Deus numa situação difícil. E aí, quando Deus chega e expulsa Adão e Eva do jardim, era esperado que eles fossem fulminados. E Satanás está ali esperando, né? Cadê? Não vai fulminar, não vai destruir? Aí Deus chega e diz: eu provi um meio. Ah, ele vai perdoar, então vou ter que voltar para lá. Aí Deus diz: eu vou morrer no lugar de vocês. Um descendente virá
e ele vai esmagar a cabeça da serpente. Quando Deus se coloca como sacrifício em favor do homem, pagando a pena em lugar do homem, Satanás não contava com isso. Ele não contava com esta saída, porque ele pensou que colocaria Deus em uma situação delicada, mas ele não contava que o próprio Deus se faria homem, ele encarnaria, viria a viver entre nós e morreria em nosso lugar. Isso Lúcifer não contava, o inimigo de Deus não contava com esta parte. E por isso o ódio dele pela humanidade, a raiva dele, e porque ele não teve o perdão que ele exigiria, ele diria não, se perdoa eles tem que também levar a gente de volta. Mas no caso dele, mas para ele o perdão não seria concedido. A morte de Cristo não alcançaria esses anjos caídos, porque eles foram além do que a misericórdia de Deus poderia proporcionar. Deus foi misericordioso com eles por demais, até o momento em que eles foram expulsos. Quando eles foram expulsos do céu, nunca mais seria permitido a eles voltar àquela posição. Então, algumas pessoas pensam assim, mas até o Calvário Deus poderia perdoar. Não. Perdão para aqueles anjos maus, para Lúcifer e os anjos que seguiram ele, não seria mais dado. Por quê? Porque tempo suficiente foi dado a eles lá no céu. Pastor, quanto tempo? Nós não sabemos, mas Deus deu tempo suficiente. E há uma passagem bíblica que diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Lembra dessa passagem? Pois é, Lúcifer, ele viveu ao lado de Deus. Ele era um querubim cobridor. Ele estava do lado do trono de Deus. Então, os privilégios que a ele foram concedidos eram superiores a de qualquer outro ser. Eu nunca tive esse privilégio. Adão e Eva nunca tiveram esse privilégio. Portanto, os privilégios que aqueles anjos tiveram foram muito superiores. E eles receberam o tempo suficiente para se arrependerem, voltarem atrás. Entretanto, permaneceram na sua rebelião até serem expulsos do céu. Uma vez expulsos, o pecado deles foi contra o Espírito Santo. E para este pecado não há perdão. Não havia mais perdão para Lúcifer e para os seus anjos. Eles deveriam ser destruídos, como de fato serão quando Jesus Cristo voltar. Que Deus abençoe você. Espero ter respondido a sua pergunta. E você que nos acompanha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like. Eu tenho certeza que é um vídeo que pode ajudar outras pessoas também. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.